de literatura oral se perpetuou na história da humanidade através da voz dos contadores de histórias. Ao interpretar uma história, o contador empresta o corpo, a mente e seus afetos ao texto narrado. Essa prática pode estimular o hábito da leitura? Ela tem a capacidade de aguçar a criatividade? Pode contribuir para incitar a memória auditiva e visual? Hoje, no programa Cidadania em Pauta, vamos responder essas e outras perguntas, pois o nosso tema é contar história. E Sandoval Júnior Gonçalves dos Santos é o nosso convidado. Queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade também de estar divulgando o nosso trabalho com as crianças. Ok. Bom, como que começou essa história de ser um contador de histórias? Na verdade, ainda estou me descobrindo como contador de histórias, Eu já trabalho com crianças desde 2003, assim que estava terminando a formação de pedagogia, comecei como monitor de informática e pelo fato de estar trabalhando em sala de aula com as crianças, eu sempre fui muito ligado à música, então eu sempre levei o violão nas costas, Então comecei a trabalhar como informática, levava o violão, preparava de repente uma atividade ou outra para estar ensinando a questão até de digitação, de alfabeto para as crianças no computador, com musiquinha, eu bolava uma musiquinha. Crianças bem pequenas, Crianças de primeira a quarta série, na época, E isso foi desencadeando em mim um desejo de estar trabalhando com isso. Eu acabo fazendo isso também sem ter muita formação, Eu faço porque eu gosto. Vem de dentro. Mas você tem algum lado na sua família, vem de história? Tem alguém que você se espelhou dentro de casa? Em casa nós somos assim, de uma família muito apegada, com os nossos pais. E na nossa criação nós moramos por muito tempo na casa da minha avó. E eu lembro quando pequeno, minha avó sempre contava histórias, dos pais. Até a minha mãe também contava, sempre conta, a história, como foi a criação deles, que era do sítio, essas coisas. E eu sempre viajei, ouvindo e tentava imaginar como seria se eu estivesse lá naquele tempo, Então, eu penso que seja um pouquinho daí também. Ouvir histórias é como ler um livro, Para a criança que ainda não chegou nesse estágio. Você acha que ouvir histórias incentiva a leitura? Nossa, com certeza. Com certeza. Até porque a gente contando uma história, dependendo da maneira como a gente estiver trabalhando aquilo, você vai criar na criança uma expectativa de querer saber outras coisas diferentes, o que vem depois, E com certeza a criança ela vai ter o interesse também de ler, até para poder depois, numa próxima situação, ela está podendo interferir no meio dessa história, participar do conto da história junto com você. A história tem que ter um gostinho de quero mais. Tem. Mas você é maldoso assim, não termina a história, deixa para outro dia? Não, às vezes acontece, dependendo da situação, até do tempo também, às vezes acontece a gente começar uma história e querendo segurar a criança até no próximo dia, a gente deixa um enigma no ar. O que será que vai acontecer depois? É uma forma também até de a gente trabalhar as crianças. Olha, se você faltar amanhã, você vai perder. E a criança, ela leva você a mudar um final de uma história, por exemplo? Às vezes acontece. Pelo comportamento dela ali na hora, se ela não estiver muito atenta, se ela estiver meio brava, irritada naquele dia, às vezes acontece também, de mudar a história. Mas assim, pelo fato de eu estar sempre com o violão, ajuda bastante também. Bom, tem criança que não para quieta, O que você faz nessa situação? Então, como eu estava dizendo, eu sempre penso assim, o violão de certa forma, é uma ferramenta que eu tenho comigo que me ajuda muito, 60%, das atividades que eu faço, eu gosto de estar com o violão. Porque eu pego o violão e nós vamos cantar. Interrompe a história, de repente pensa uma musiquinha que dê certo com aquele momento da história, a gente para, e vai trabalhar normalmente música que façam bastante gesto, Até porque isso acaba fazendo com que a criança ela volte à concentração dela, Para ela fazer o gesto certinho, ela tem que prestar atenção no outro, tem que estar prestando atenção na letra da música, Então aos pouquinhos ela vai voltando também. O Sandoval ouviu histórias da avó e leu quando era criança também? Isso te ajudou? Eu penso assim,
pequeno, eu estudei no Joaquim Divo, estudei no Paraisão, aqui, né? E a gente tinha as professoras nossas que instigavam bastante a leitura. Mas eu vejo que naquela época não é como a gente tem agora. O acesso aos livros, você fala ou não? O acesso, mas assim, não causava uma expectativa na gente. Muitas vezes a gente tinha que ler porque a gente era obrigado, porque tinha que fazer uma prova, né? E eu vejo hoje, principalmente com as crianças de primeira, quarta série, no meu caso mesmo, eu acabo gerando uma expectativa até em mim, quando vou trabalhar uma história com uma criança, né? E eu vejo que na minha época não era dessa maneira. Tem mais receptividade das crianças hoje, você Ah, acha? sim, tem mais. Até o acesso hoje também é bem maior. E o que eu acho interessante também é que hoje tem a questão da multimídia, né? Os computadores, A internet. a internet, que nos auxiliam bastante nisso daí. Se imaginou quando teve início toda essa mudança com a internet que chegou, que iria acabar, né, essa fascinação pelos livros, e a gente vê que não aconteceu isso, né? A gente vê que não aconteceu, mas a gente está tomando bastante cuidado, né? Até pelo fato de, hoje em dia, se a gente não segurar um pouco a criança, ela vai querer ficar o tempo todo no computador só jogando. Né? Só jogando. E o jogo não é tão eficaz. Não, você não usa a sua imaginação, né, a criatividade. Eu penso assim, a questão de jogos acaba adestrando demais. Na sua opinião, como que as crianças encaram as histórias? Assim? Eu penso assim, quando a gente se prepara para trabalhar uma história com a criança, a gente percebe no olhar dela que ela está ansiosa e deixa a gente muitas vezes até ansioso também com a situação, causa uma expectativa de saber o que vai acontecer com o personagem. A gente procura, de repente, dependendo da historinha, a colocar som, então a gente pede para a criança imitar o som de tal instrumento, de tal personagem, como seria. Então causa na criança assim um interesse, né, naquele momento. Então, Sandoval, você pesquisa algumas histórias. Isso. Onde você vai buscar essas histórias? Eu pesquiso bastante na internet, né? Eu procuro estar comprando livros, né? Agora até menos, porque a minha atividade hoje já está mais direcionada na parte administrativa. Mas sempre foi dessa maneira. E eu sempre procurei trabalhar com histórias que tenham sempre uma moral no final, né? Que instigam bastante a fraternidade, relacionamento, né? Com irmãos, entre a família, com amigos, a questão de crianças especiais. Eu trabalhei algum tempo, 4 anos, né, na AMA, aqui em Araçatuba, que é uma associação de amigos do autista. E lá, quando eu entrei naquela escola, e assim, eu mudei muitos conceitos na minha vida, muitos conceitos mesmo. Por exemplo? A questão até dos preconceitos que a gente tem com a criança especial. Muitas vezes a gente acha que uma criança especial ela é incapacitada, né, para outras coisas. Ela não tem certas coisas que ela não vai conseguir desenvolver, né? E a gente subestima demais. Né? E a gente imagina, principalmente uma criança autista, que ela está presa ao mundo dela. Isso. Você conseguia chegar? Então, de repente, ela não vai deixar de estar presa ao mundo dela. Mas a gente sabendo trabalhar, não colocando essa barreira, né, de que ela está presa no mundo dela, a gente consegue trabalhar com ela. Isso te ajudou, por exemplo, hoje para encarar os outros tipos de criança? Muito. É questão de comportamento, né? Porque uma criança autista, a gente sabe que ela ouve o que a gente está falando e entende até o que a gente está dizendo, né? Mas muitas vezes ela não consegue trabalhar aquilo dentro dela. É possível incentivar o questionamento, as grandes questões da humanidade, já nos pequenininhos ali, contando as histórias? Com certeza. Com certeza. Eu penso assim, com as crianças pequenas, principalmente as crianças mais carentes, você sabendo trabalhar bastante com elas a questão de respeito, de amor, né, de fraternidade mútuas, com certeza são crianças que em pouco tempo já vão estar tendo outros resultados na escola. A gente tem fatos até de crianças que mudaram, né? Hoje você trabalha com que tipo de criança? Criança da classe D, E? Eu sou diretor administrativo do Senfica, né, lá no Jussara, que é um centro municipal de formação integral da criança e do adolescente.
E lá nós temos crianças, agora com essa nova lei, né, da educação, a gente trabalha com crianças com idade de 5 para 6 anos, né, no primeiro ano, até 14 anos de idade. Né? E são crianças de famílias, a maioria delas de baixa renda, né, que os pais são assalariados, crianças que moram realmente no local periférico da nossa cidade, mas são crianças extremamente inteligentes, competentes e que, assim, você tendo carinho, tendo amor naquilo que você está fazendo, você consegue. Você acredita na igualdade de oportunidades para essas crianças? Das crianças que você convive, daquelas outras que têm uma situação melhor financeira? Acredito. Elas têm um potencial muito grande. A gente precisa realmente deixar de lado um pouco desses, justamente, né, os preconceitos que nós temos. Né? Que são crianças que realmente precisam de oportunidade, precisam muitas vezes do carinho, né? De repente, numa história que você está contando para a criança, você trabalhando carinho, trabalhando afeto com elas, aos poucos você mesmo vai perceber, né, a mudança nessa criança. E elas trazem, assim, por exemplo, problemas dentro de casa? Muitos. Né? Cria um laço de confiança, por exemplo, entre o contador de histórias, né, e a criança? No nosso caso lá... Já no seu caso, que você já está no cargo de direção lá, isso. Né? Mas mesmo assim, né, pelo fato de a gente chegar, a gente tem um costume na nossa escola, de chegar todos os dias, a gente abraça, beija as crianças, desde a mais simples, né, até, de repente, de um poder aquisitivo melhor, procurando não ter indiferença mesmo com nenhuma delas, e o carinho é o mesmo, né, o que uma ganha, a outra ganha, se não tiver para todo mundo, então não tem para ninguém, e de repente tendo contato com diretoras, né, dessas crianças, das escolas onde elas estudam, a gente acaba até encontrando melhoras no desenvolvimento delas, né, até intelectual ali na sala de aula, a gente percebe sim. É só não subestimar. Bom, Sandoval, você chega como? Desse jeito que você está vestido aqui, quando vai contar a história, ou é diferente? Usa alguma coisa? Como é bom? O violão você já me disse que usa, né? Mas tem alguns outros truques? A gente tem na escola não dá pra gente estar fazendo isso sempre, né? Mas quando a gente tem alguma apresentação para ir numa outra escola, ou alguém nos convida, eu procuro estar um pouco caracterizado, né? Para ficar mais gostoso, mais instigante. Aguça mais a imaginação. Aí já não é o Sandoval, é o Pisquilo que chega. Ah, é Pisquilo o seu nome? Ah, bom saber disso. Então a gente vai dar uma paradinha agora e a gente vai voltar já você caracterizado, tudo bem? Então eu vou e o Pisquilo vem, pode ser? Pode. Tá bom. Obrigada. Há quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a ADEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. Hoje no programa Cidadania em Pauta, o nosso tema é contar histórias. E o convidado Sandoval Gonçalves dos Santos, quer dizer, Sandoval Júnior Gonçalves dos Santos. Bom, mas agora nós não estamos mais com Sandoval, nós estamos com Pisquilo, é isso? Pisquilo. Pisquilo. Sandoval teve que dar uma saída, tá. Então ele pediu para vir substituir aqui. Sei. Pode Você ser? costuma substituí-lo bastante? De vez em quando o tempo favorece, a gente vai sim. Bom, então esse é o tipo de adereço que você utiliza para contar a história? Sim, é esse mesmo. E... Aí tem outras 2 cores, né? Dependendo, são 3 dias, são 2 ou 3 dias, então para não ficar repetindo a roupa, a gente troca, né? Pelo menos a camiseta, o boné, a meia. Você fez algum curso para isso? O curso, na verdade, eu não fiz. Eu participei de um
num congresso, né, em educação que se chama Saber, lá em São Paulo. E lá, entre vários palestrantes, eu conheci a Rosi Greco, se não me engano o nome dela, Rosi Greco. E é uma senhora muito que especial. Foi mais que especial para mim aquela oficina que nós tivemos com ela, que ela trabalhou bastante essa parte de contação de histórias. E era algo que eu tinha comigo, eu já trabalhava de certa forma com as crianças, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar a respeito dessa maneira, né? Como foi essa oficina que nós tivemos. Aí eu vim de lá com a corda toda, né? Até mesmo no ônibus, algumas das pessoas. E você já estava trabalhando na prefeitura quando foi fazer esse curso? Já estava trabalhando, foi ano passado. Foi a prefeitura que nos favoreceu de estar participando desse congresso lá. E para mim, assim, eu sou muito grato por isso, sou muito grato. Porque é algo que eu já tinha curiosidade, tinha vontade e nunca tinha participado, né, de um evento como esse para estar... E você tem respaldo, assim, por exemplo, da prefeitura, da Secretaria de Educação? Eles entendem a importância desse trabalho? Isso, entendem. Eu penso assim, nós, araçatubenses, temos que nos dar por muito agradecidos, né, muito felizes, porque todo o pessoal, desde a secretaria, as meninas de repente são mais próximas ali a mim, todas elas, quando eu comentava sobre esse assunto, até livros me emprestaram para estar vendo atividade, estar vendo historinha para estar contando para as crianças. Tem a professora Alexandra, que é lá da Escola Leda, que ajudou muito, muito mesmo, com historinhas. Tiveram algumas histórias que ela mesma foi trabalhar comigo, com as crianças, inclusive com as crianças dela, os alunos dela, lá no Senac o ano passado. Nós tivemos uma outra atividade também lá no Senfica, que ela e a outra professora Isabel levaram também as crianças para nos visitar e nós participamos juntos. E você é chamado bastante, assim, para ir nas escolas? Eu até recebo alguns convites, mas justamente como esse ano eu não estou mais como professor, mais na parte administrativa, então fica um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem a parte burocrática do Senfica, a gente tem que estar cuidando também. Mas nós vamos perder esse contador? Não, sempre que o tempo favorece, a gente até vai. Né, em algumas EMEIs. O que é legal também é que a gente encontra muitas crianças que já passaram, né, pela gente, e elas não me veem como o professor Sandoval. Veem como Pisquilo ou veem como o Papai Noel, que contou a história para eles na escola, na creche, né? Mas é muito difícil eles lembrarem até pelo nome. O professor que contava historinha e que cantava música para eles na escola. E você, assim, tem vontade de fazer algum trabalho em entidades, alguma coisa, ou já desenvolve alguma coisa nesse sentido? Um trabalho voluntário? Eu sou de uma família religiosa, né? E desde os meus 13 anos eu sempre trabalhei com catequese com criança mesmo, né? Há 18 anos já isso. Estou com 33 anos de idade, sou novo ainda. Bastante. Uma verdadeira criança, né? Então eu não sei viver fora desse meio, né? E até trabalhos voluntários já desenvolvi, né? Continuo desenvolvendo, de repente, na AMA, quando tem algum evento da escola, né? Mas já não mais com crianças, mas especificamente com criança mesmo está meio complicado, porque os meus horários são todos muito corridos, apertados, né? Existe uma forma certa de contar histórias? Ou cada um tem o seu jeitinho? Eu penso que cada um tem o seu jeito. Né? Eu estou aprendendo ainda, né, com isso. E o meu jeito de contar a história é estar com o violão do lado. Né? E a maneira que eu gosto mais de histórias, que eu gosto mais de contar, são histórias que têm sempre uma moral no final, como eu estava dizendo para você. E o que você diria para os pais hoje? Pais, tios, avós, qual que é o recado que você deixaria para eles? Nossa, que não deixem de trabalhar isso com os filhos, não deixem de contar histórias, não deixem de ter esse momento afetivo, né, próximo com os filhos em casa, porque isso enriquece muito, né? Até um desenvolvimento deles intelectual, cognitivo, afetivo. Com certeza são crianças que forem trabalhadas, né, de repente não só na escola, mas em casa também com os pais. De repente nem tanto como uma historinha que vai ser contada, mas tem um momento próximo com o pai, contar como foi o dia. De repente a historinha pode ser a criança contar como foi o dia dela. Muitas vezes as crianças já não têm mais isso hoje,
né? Os pais são muito corridos, isso, aquilo. Então, de repente, ter um momento desse em casa, com certeza vão ser bons cidadãos. Por exemplo, deixar a criança contar a história dela também é importante? Ixi. Ela passa alguns sentimentos Passa. dela? A criança, eu penso assim, ela expressa o que ela sente, o que ela vê, não somente na historinha, né? Numa palavra, num gesto dela, num desenho que ela faz, ela expressa o que ela está sentindo naquele momento. Bom, Sandoval, é fácil deixar o pisquilo vir assim, rapidinho? No meu caso, eu penso que sim, que eu sou grandão, mas eu sou uma criançona. O que te trouxe isso de bom para a sua vida? Para minha vida é que, por mais que os problemas estejam aí a todo canto, nos aflorando a todo instante, não me tira felicidade isso. Né? Eu sabia que eu contando uma história, eu posso mudar uma realidade de uma criança, eu posso ajudá-la de alguma forma, então isso para mim já vale a pena. Contar uma história e ver a criança sorrindo, ela querendo os olhos estourarem lá, né? Ela querendo falar, querendo interferir, e eu acho que isso não tem preço, não tem preço. Bom, então faz a gente feliz também. Conta uma história para nós. Contar uma história? Isso. Então, eu vou contar uma história que eu aprendi, inclusive, foi com a tia Sidney, lá da AMA. É uma história que fala a respeito da Dona Onça, que ela não foi convidada para uma festa. Uhum. Que a onça sempre foi vista como um animal muito bravo, né? E o que acontece? O seu Tatu resolveu dar uma festa na floresta. E eis que para essa festa, ele convidou o cachorro, o periquito, o papagaio. Quem mais que ele convidou? Convidou também a Dona Tartaruga, o jacaré. Convidou também o senhor elefante. A Dona Girafa também estava lá na festa do seu Tatu. E eis que ele reuniu todo mundo lá na toca dele, só que ele tinha esquecido de uma coisa. Não convidou a Dona Onça. Porque a Dona Onça sempre muito brava, não sabia conviver com os outros animais na floresta. Isso tudo então deixou a Dona Onça de lado. E ele que deu a maior festa lá. Tinha bolo, tinha salgadinho. Que mais que criança gosta de comer? Criança acha que gosta de pirulito, não gosta? Tia Fátima? Brigadeiro. Brigadeiro. Tinha brigadeiro também, tava uma delícia. Cachorro quente, um monte de coisa que a mamãe às vezes não deixa a gente comer em casa. Tinha tudo lá na festa do seu Tatu. E acontece que tava lá aquele som. Era animal pulando pra cá, pulando pra lá, e o seu Tatu todo contente, porque era aniversário dele. E eis que a Dona Onça estava passando lá no alto da floresta e de repente ela ouviu aquele barulho estranho, ela parou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, não, tá tendo alguma coisa por aqui. E ela farejou, e eis que ela sentiu no ar cheiro de comida, cheiro de coisa gostosa. E ela procurou, farejou, até que ela percebeu que lá embaixo, na casa do Tatu, estava tendo uma festa. Ela falou, mas não pode, o Tatu não me convidou para essa festa. O que a Dona Onça fez? Foi chegando mais pertinho, e ela ficou toda chateada e no mesmo momento furiosa, porque ela viu a floresta toda reunida, menos ela. O que ela fez? Foi lá, bateu uma vez na porta da casa do seu Tatu e nada. Bateu pela segunda vez, o som estava muito alto, não conseguiam ouvir nada. E eis que ela foi para a terceira vez e foi mais insistente. E eis que de repente vem o seu Tatu todo contente, chupando aquele sorvete de chocolate com morango e uma calda de caramelo ainda. Foi lá e abriu a porta, tomou aquele susto, estatalou os olhos bem grandes e a Dona Onça já estava furiosa. Muito bem, senhor Tatu, o senhor fazendo festa na casa do senhor e não me convidou, pois agora eu vou acabar com essa festança toda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o que é mais importante numa festa de aniversário. Será que as crianças vão saber responder para mim, tia Fátima? O que será que as crianças esperam sempre numa festa? Um bolo? Pois é, a Dona Onça falou, olha, eu vou levar o seu bolo agora e vou acabar com essa festa nesse instante. Foi lá, abocanhou aquele bolo que era de chocolate, brigadeiro, tinha tudo, um monte de coisa gostosa. Saiu correndo pela floresta fora. O seu Tatu ficou chateado, desolado e começou a chorar.
Mas aí, o gato, mais que ligeiro, percebeu tudo. Sabe o que ele fez, tia Fátima? Pegou o telefone dele, o celular, tirou do bolso, foi lá e ligou pro seu Piolho. Falou, seu Piolho, tá tendo uma festa aqui na floresta, na casa do seu Tatu, e a dona Onça veio aqui acabar com essa festança. Vem nos ajudar, por favor. E os piolhos disseram para ela, olha, seu gato, pode ficar tranquilo, nós já estamos aí. Os piolhos, sabe o que fizeram? Chamaram o mototáxi, tia Fátima. Montaram no mototáxi e foram floresta fora à procura da dona Onça. Tudo moderninho, né? Sim, e eis que no meio do caminho, eles já avistaram a dona Onça, saltaram do mototáxi e pularam no lombo. A dona Onça correndo, sumiram com o bolo. Só que de repente ela correndo, ela percebeu algo diferente. Correndo, começou a se coçar, coçava na cabeça, coçava na barriga, coçava no bumbum, e ela começou a ficar irritada, coçava, e ela coçou tanto que acabou deixando o bolo para trás, saiu correndo pela floresta fora. E o gato foi lá, pegou esse bolo de volta, levou e continuaram a festa na casa do seu Tatu. E assim se deu a história. A dona Onça fugiu desolada porque não foi convidada para a festa, e seu Tatu festejando com toda alegria com seus amigos. Mas por que será? A dona Onça, ela nunca soube conviver bem com seus amigos, então ela acabou sendo deixada de lado. Mas a gente precisa aprender que não é assim que nós precisamos agir, viu, tia Fátima? Não pode ser desse jeito. Com o nosso coleguinha, quando briga com a gente, quando não nos empresta material que a gente não tem, nós não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos sempre ver o lado bom dessa história, procurar reverter a situação. Sempre procurar ajudar, sempre procurar ser companheiro, sempre procurar no que for preciso para ele, numa palavra. De repente ele estava irritado naquele momento, ou não estava irritado naquele momento, porque estava com a unha encravada, não se sabe, né? Então não sabia conviver com os outros por causa disso. E é assim que a gente tem que ser. E para essa historinha, tia Fátima, eu tenho uma musiquinha para cantar. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Eu vou contar essa historinha, só que em forma de música agora, tá bom? Você aí de casa, criança que lembrar dessa historinha, onde passou o pisquilo, pode cantar comigo agora. É mais ou menos assim. No dia da bicharada, lá no meio da floresta, tinha bolo, salgadinho e cocada. Dava todo mundo alegre nesta festa, mesmo sem ser convidada. Na festa a onça pintou, os bichinhos se assustaram. Como que é o susto, tia Fátima? Com o que ela aprontou, saltou em cima da mesa e com bolo se mandou. E aí, seu Tatu começou a chorar, o seu gato foi lá e avisou, todo mundo começou a gritar: pega, pega, dona Onça, segura na pata dela, que o bolo já tá sumindo no fundo da goela dela. Pega, pega, dona Onça, segura na pata dela, que o bolo já tá sumindo no fundo da goela dela. E como a gente sabe, quando o seu Tatu começou a chorar, apareceu o seu gato. O que ele fez? O gato mais que ligeiro ajuda pediu aos piolhos. Saltaram em cima da onça, morderam-lhe até o olho, de tanto coçar o lombo, a onça largou o bolo. Coça, coça, dona onça, coça até se acabar. Coça, coça, dona onça, a festa vai continuar. Coça, coça, dona onça, coça até se acabar. Coça, coça, dona onça, a festa vai continuar.
todo dia à noite para dormir uma historinha dessa. É muito bom, né? Imagina, se a gente adora, imagina as crianças. Muito gostoso. Eu queria agradecer muito sua presença. Eu que agradeço. Continue com esse trabalho que é maravilhoso. Né? Muito obrigado. Conte comigo também. Ok. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Espero você no próximo programa. Até lá.